Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Quintana Arantes. Esse não é um vídeo só para psicólogos, é para todas as pessoas que se interessam pela pergunta sobre como a gente pode viver melhor. A Ana é médica paliativista e trabalha muito especialmente com os pacientes em condição terminal. Esses pacientes têm uma duração de vida de 6 meses, em média de 6 meses a 1 ano. Cuidados paliativos são os cuidados voltados para as pessoas sem possibilidade de cura, para amenizar dor e sofrimento. A Ana faz então para nós um chamamento muito delicado, que é o chamamento pela nossa responsabilização. O Viktor Frankl, um autor da psicologia, ele vai dizer que a vida ela é irrepetível. E isso demanda de nós responsabilidade para viver uma vida que só se vive uma vez. E tem um outro livro que eu gosto bastante, chama Bom Dia Angústia. E o André Comte-Sponville fala que um vivente é um pouco de carne oferecida à agressão do real. A gente vive na angústia e muitas vezes a gente tenta disfarçar essa angústia com um montão de coisas. Realizações, com diplomas, com conquistas, com dinheiro, com beleza. A angústia é uma dimensão humana da qual a gente não consegue fugir, mas o que a gente faz é se distrair, o que a gente faz é afastar a morte, a gente nem gosta de conversar sobre isso. No mestrado eu trabalhei com mulheres com câncer de mama e estudando então o que o confronto com a finitude, o câncer como uma ameaça à vida, pôde trazer para essas mulheres de ressignificação, de reformulação do sentido da vida. E duas coisas muito interessantes apareceram, e aparecem no livro da Ana também. A gente percebeu que essas mulheres esperaram ficar doentes para se cuidar. Uma dimensão muito importante que apareceu é a dimensão do tempo. Passaram a valorizar mais o tempo presente, Ao invés de se projetar tanto no futuro, ficaram mais no presente, porque o que a gente tem de verdade é o tempo presente, é o agora. A Ana então faz um chamamento para a gente encarar a morte, para a gente aprender sobre isso, sobre como a gente pode morrer melhor, sobre como a gente pode viver melhor. A morte ela nos ensina. Experiências com a finitude não devem ser ignoradas, mas devem ser aproveitadas, que a gente possa sempre repensar os nossos modos de existência e viver a vida da melhor forma possível. Então essas experiências com a finitude, elas não devem ser negadas, mas experimentadas para que a gente aprenda com elas como é que a gente pode viver melhor. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu encontrei essas duas dimensões importantes: o tempo presente, a valorização do tempo presente e o cuidado de si, para a gente não esperar ficar doente, A propósito, no livro, a Ana fala sobre isso, sobre a hipocrisia que é a gente dizer que está cuidando dos outros enquanto a gente não se cuida. Na verdade, a gente está usando esse outro para poder se desculpar de uma coisa muito fundamental, que é se cuidar. Esse assunto remete a um outro, que é a felicidade. A felicidade, o Viktor Frankl vai falar que ela não existe em si mesma ou lá adiante, ela é aqui e agora e ela acontece como um efeito colateral. Ela não pode ser perseguida, ela acontece como um efeito colateral. E as coisas diante da morte ficam mais simples, ficam pequenas. Viktor Frankl, num campo de concentração nazista, escrevendo sobre o sentido da vida, quando a gente lê parece muito simples. Talvez as coisas sejam mesmo mais simples do que a gente pensa. Espero que você leia o livro, espero que você repense modos de existência. E uma das formas para a gente fazer isso é na psicoterapia. A gente não precisa tanto de fazer isso só de uma forma institucionalizada, mas é muito bacana quando a gente tem um outro para fazer isso junto com a gente, porque assim a gente sai do óbvio. E aí o meu convite para a gente pensar nesses modos de existência. Um beijo em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique. Não é tão só correr. Tamo aguardando o convite.